Jogamos todos juntos, em rede, por equipas, que é o que acontece no Airsoft. Gosto bastante de jogar e de jogos em geral. Permite-nos sair um bocado dessa realidade e entrar num mundo completamente à parte. Eu gosto de qualquer tipo de jogo jogo e arranjo tempo sempre para jogá-los. Ou jogas com todas as pessoas ou o jogo não vale a pena. Ponto assente. Começam a aprender através do computador e do jogo, que é muito interessante, é uma forma lúdica de crescimento e aprendizagem, sem dúvida, para as crianças. Tem a importância de uma pessoa poder partilhar com amigos e não só, e com outros jogadores, o que se passa nos jogos, se está a ter dificuldades, maneiras de conseguir jogar melhor, e nem que não seja discutir, debater os confrontos que uma pessoa tem entre jogadores conhecidos. O mundo dos videojogos tem vindo a estar em forte ascensão desde o seu surgimento. Os jogos em 2008 renderam aproximadamente 11 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Os jogadores passam grande parte do tempo no espaço virtual. Existem diferentes relatos a justificar a importância, a popularidade e o prazer que os jogos proporcionam aos jovens e adultos. Ora bem, julgo que antes de mais será o desafio do jogo em si, de o jogar, de conseguir jogar, de ser difícil a não ser, de chegar ao fim dos jogos, tal como toda a gente gosta, e um outro motivo mais psicológico será o de viver o que se passa nos jogos sem ter consequências, seja nos jogos de carros em que uma pessoa pode bater à vontade e não acontece nada, tal como nos jogos, nos FPS, onde uma pessoa pode morrer e ressuscita e, pronto, e faz o que quer basicamente, sem sofrer as consequências ou simplesmente para se ver na pele de outra pessoa. Uma vez que vamos falar nos videojogos como sendo um vício, importa enquadrar os videojogos na perspectiva do prazer que dá e na forma como se pode tornar um vício, como a droga ou como qualquer outra questão que possa dar prazer a uma pessoa. Portanto, então no fundo, como é que surge um vício? Um vício surge ou baseia-se numa experiência prazerosa, não é? Que a pessoa vivencia ou experiencia e que procura, de certa forma, dar seguimento a esse estado de prazer. Antigamente podia-se ler um livro ou fazer outras coisas, agora não. Agora isto acho que é um divertimento, é um hobby novo. Novo, já tem os seus 20 e tal anos. E é popular por primeiro. Os computadores cada vez mais baixam de preço. Portanto, é fácil ter um computador. Os jogos, embora já sejam caros, é muito simples de os arranjar. Não devia estar a dizer isto, mas é verdade. É fácil de gravar jogos, por isso qualquer pessoa pode ter o jogo que quiser. Isto são as razões porque são populares, penso eu. Baixo custo e facilidade de arranjar os jogos. E também tem a parte de... Isto é, o jogo tem que ser chamativo. Tem que ter uma certa jogabilidade, que é um ponto, por acaso, que eu gostava de falar, porque eu acho que cada vez menos isso existe. Acho que os jogos estão a começar a complicar demais. Os FPS são muito bons por causa disso. Tem cada vez mais pessoas por causa disso, porque acho que é um jogo, a jogabilidade é enorme, porque tu só tens de pegar na arma e andares lá a matar pessoas e não te chateias com muitos pormenores. Porque esses jogos de estratégia eu acho que estão a começar a perder nesse aspecto. O prazer que eles proporcionam é um prazer mesmo de outro hobby qualquer. É algo que tu fazes, que tu gostas de fazer e te faz passar o tempo. Também acho que mais prazer do que este também é errado. Passamos a ter pessoas viciadas em jogos e também acho que não é saudável. Acho que o prazer de jogar deve ser o prazer de um hobby, como quem tem aviõezinhos telecomandados ou carros telecomandados, eu jogo computador. Acho que é a mesma coisa. Um dos tipos de jogos mais jogados de todos os tempos é os FPS, os First Person Shooter.
Como é um tipo de jogo que se distancia dos outros, devido à sua perspectiva na primeira pessoa, a motivação e o prazer que os jogadores alcançam é comparável à experiência oferecida pela realidade virtual. O realismo gráfico, sonoro e a sensação de imersão causam uma experiência única. Os FPS são um estilo de videojogo em que o que está em causa é, seja qual for o tema e o cenário, é contemplar a paisagem na perspectiva da primeira pessoa, isto é, do sujeito que está representado dentro do jogo, no ecrã. A grande diferença em relação aos outros géneros ou modos de ver a ação num jogo, como é o caso da terceira pessoa, em que se vê, por exemplo, o Tomb Raider ou o GTA, se bem que agora os jogos que eram vistos na terceira pessoa já têm formas de também possibilitar ver a ação na primeira pessoa, como o First Person Shooter. Mas no First Person Shooter a questão está, cada jogo que aparece introduz novos elementos. Por exemplo, quando aparece o Doom, não é? Que não é o primeiro de todos os First Person Shooters, quando aparece o Doom nós ainda controlamos um boneco de uma forma de robótica a matar monstros que não eram em 3 dimensões, eram sprites. Não se mexia, por exemplo, a parte da visão com o rato, não é? E assim que surge o Quake, nós passamos a ter o free look com o rato, passamos a ter uma liberdade de olhar dentro do jogo. Isso, aí deu um salto. Além desse aspecto, todos os jogos que seguiram a seguir aumentaram, por exemplo, a componente narrativa, como o Half-Life. Eu jogo uma história, não é por acaso que o autor, o Mark Laidlaw, refere a noção de narrative engine, não é? Um motor narrativo em vez de ser apenas um motor gráfico, não é? E depois os jogos que vieram a seguir acrescentaram coisas bestiais. Por exemplo, no Fear, as partes em que se sobe e desce escadas estão bestiais, as partes de sombra. No Doom, a sensação de estar nos espaços fechados, a relação de utilizar a arma ou a luz, não é? Quando se tem arma não tem luz, quando se tem luz não se tem arma. Ouvir monstros que ainda não se viram, não é? Que ainda não chegamos a hipótese de poder combatê-los, não é? São os sons que são mais aterrorizadores. E depois temos coisas como Mirror's Edge nos transporta das catacumbas para o telhado ou para o terraço mais límpido de uma área metropolitana com um ar asiático e com uma música de Psyambient da autoria do compositor sueco da banda Solar Fields. E prova que é possível jogar um mundo de first person shooter sem matar monstros num sítio escuro. E eu acho que a questão dos first person shooters teve momentos interessantes no seu desenvolvimento. Por exemplo, o Far Cry levou-nos também para as praias paradisíacas. Nós tivemos os Kill Zones também a mostrar outros planetas para jogar com mudanças de clima muito bem conseguidas, sobretudo no Killzone 2 da PlayStation 3. Agora, o First Person Shooter continua a impressionar porque é First Person. Portanto, basicamente, é impossível aquele género ter os mesmos ingredientes e não ter a parte do First Person. Eu acho que aquilo que o público gosta nos First Person Shooters é que o público está lá. Não é? Eu acho que quem joga Call of Duty quer estar na Segunda Guerra Mundial, quem joga... por exemplo, um Fear quer sentir a experiência do first person shooter, mas misturado com um filme de terror como o The Ring, e são esses cruzamentos que são interessantes. Agora, acho que na história dos FPS, se começou muito infantil, muito violento e muito escuro, neste momento parece cada vez mais colorido, mais adulto e mais inteligente. E o que se nota nos jogos mais recentes é que o first person shooter não é um estilo de jogo. Ou seja, é um estilo de jogo, mas além disso é um modelo de interface. Ou seja, à semelhança do que acontece, por exemplo, com quem utiliza um iPhone, né, que está a tocar no ecrã na primeira pessoa. Tem que ser na primeira pessoa. Os jogos como Mirror's Edge provam que é possível experimentar jogar um jogo como se estivesse lá. Portanto, eu não tenho que ver nada de fora. Eu sou a personagem que está representada no ecrã. E acho que é isso que fascina os jogadores. Não pelo facto de ser jogo por si, mas pelo facto de que isso cada vez é mais bem conseguido.